E aí galera do Lura Língua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver 3 ou 4, na verdade, significados diferentes, usos diferentes da palavra own, que é O-W-N, uma palavra um pouquinho mais avançada talvez, mas bora lá pro vídeo. Mas bom, voltando aqui, como eu falei, essa palavrinha own, ela tem 3 ou 4, pelo menos, significados principais diferentes em inglês, e vamos começar já com o primeiro deles, que é o uso de own como um verbo. E esse verbo to own, né, verbo sempre tem esse to na frente, então to own, isso significa possuir. Ele é um sinônimo de to have, né, ter, eu tenho um carro, você pode usar tanto o to have, mas você também pode usar o to own, que a gente traduziria em português como possuir, porque ele é um pouquinho mais formal, bem mais formal, na verdade, do que o to have. Então você pode dizer I own a house, eu possuo uma casa, eu tenho uma casa, no nível um pouco mais formal que você vai estar falando aí, ou você pode dizer também we don't own a car, nós não possuímos, nós não temos um carro. Mas esse vai ser o own como um verbo, né? To own com esse sentido de possuir, é o mais fácil de explicar aqui, porque é bem tranquilo, e a conjugação é basicamente, né, como qualquer outro verbo em inglês, simplesmente o verbo no infinitivo, ou na terceira pessoa, he owns a car. Ele possui, ele tem um carro, só adiciona o Szinho ali no final. O segundo uso aqui da palavrinha own vai ser como um adjetivo que significa próprio, ou própria, ou próprios, ou próprias, e ele geralmente vai vir na estrutura um possessivo, né, um adjetivo possessivo, aí depois o own, e aí depois um substantivo, que vai ser a coisa, né, minha própria casa, os meus próprios olhos, algo mais ou menos nesse sentido. Então você pode ver aqui alguns exemplos nessa estrutura, nessa mesma estrutura que eu acabei de mencionar. I always cook my own meals. Eu sempre cozinho, eu sempre preparo as minhas próprias refeições. Então, my, a gente tem o nosso adjetivo possessivo aqui, né? Então, my own, o own, que é esse próprio, e meals seria as refeições aqui no plural, então my own meals, as minhas próprias refeições, os meus próprios pratos, dependendo de como você quiser traduzir. Ou então mais um exemplo, Jerry's cheating on you, o Jerry está te traindo. I saw that with my own eyes, eu vi isso com os meus próprios olhos, então with my own eyes. Mesma estrutura aqui, né, o my, que é um possessivo aqui, depois o own, e aí eyes, que seria o substantivo, a coisa, os próprios, alguma coisa. Então, com os meus próprios olhos, with my own eyes. Bem tranquilo, né? É uma coisa que a gente já tem em português também, então é praticamente uma tradução palavra por palavra. E esse own aqui, você está vendo que a tradução é um pouco diferente, né? Lá no primeiro era de possuir, já aqui é próprio, ou própria, ou próprios, ou próprias. E o terceiro e último uso aqui, na verdade são dois significados um pouquinho diferentes, mas a gente vai ver eles juntos porque a estrutura é exatamente a mesma. Então a estrutura que a gente vai ver aqui é on, aí depois um adjetivo possessivo, exatamente como antes, né? Então my, your e assim por diante. E aí, finalmente, essa palavrinha, o on. Não confundir, o primeiro é o on, né? O-N, e aqui é o own, que é O-W-N. Então não confundir essas duas, e a gente vai ter esse possessivo ali no meio. E qual que é a diferença? O primeiro deles significa sozinho, então on my own, on your own, aí vai depender da pessoa que você está falando, mas a tradução vai ser sozinho, ou sozinha, ou sozinhos, ou sozinhas. Então você pode dizer I'm moving because I like living on my own. Eu estou me mudando porque eu gosto de morar sozinho ou sozinha. Aqui pode ser, dependendo se for um homem ou uma mulher falando. Ou você pode mudar para a terceira pessoa também. He's moving because he likes living on his own. Novamente, a gente tem o possessivo aqui, o adjetivo possessivo, né? My, his, your e assim por diante. Só isso vai mudar, mas o on, my own, on your own, on his own, on her own e assim por diante, vai ser sempre essa coisa, essa tradução aqui de sozinho, ou sozinha, ou sozinhos, ou sozinhas, né? Indicando que você não precisa de mais ninguém. Isso é um desses sentidos, é o primeiro desses sentidos, e o outro sentido, que é exatamente a mesma estrutura, mas ele vai significar sem ajuda de ninguém.
que também pode ser visto como sozinho, mas pode ter uma nuance um pouco diferente. Então você pode dizer, I don't need a group, I'm gonna do this research on my own. Então eu não preciso de um grupo, eu vou fazer essa pesquisa aqui sem ajuda, sozinho. Também pode ser traduzido aqui como sozinho, né? Mas pode ser entendido como sem ajuda de ninguém. Lá no outro, era sozinho, que era sozinho mesmo, né? Eu gosto de morar sozinho. Não faz muito sentido traduzir como sem ajuda. Mas aqui, você vai fazer um trabalho que poderia ser ajudado por outras pessoas, mas não. Você prefere fazer sem ajuda de ninguém, que aí também pode ser essa tradução de sozinho. Mas são esses os três sentidos, né? O primeiro sentido, to own, que é o verbo, então, possuir alguma coisa, ter alguma coisa. O segundo sentido que a gente viu, que era o de próprio ou próprias, né? My own hands, my own eyes, your own hands, e assim por diante. E esse terceiro aqui, on someone's own, ou seja, também vai ter o possessivo ali no meio, mas vai significar ou sozinho ou sem a ajuda de outra pessoa. Então por hoje é isso, galera, espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, se aprenderam coisas novas, deem um like, se inscrevam sempre no canal, que isso ajuda muito, e até a próxima. Tchau, tchau!